Se tem um time que eu não torceria se eu fosse carioca, se chama Fluminense. A vergonha do futebol brasileiro. Desculpa. O Fluminense é a mancha, é a vergonha do futebol brasileiro. Sabe por quê? Sabe baseado em que eu tô falando isso? É o time do tapetão. É o time do jeitinho. Daquele jeitinho errado. Daquela vergonha que o brasileiro tinha que ter. É o único clube que usou ali os jeitos estranhos, o arrumadinho da CBF para pular da terceira divisão para a primeira divisão. Isso é a maior vergonha do futebol brasileiro. Vamos falar um pouco aí desse próximo adversário do Sport no Campeonato Brasileiro. Antes, me segue no canal aí. Tô precisando da ajuda de vocês. Quero chegar aos meus 5.000 inscritos até agosto. Tá difícil, tá que nem o Sport para sair da lanterna, mas eu acredito. Vamos lá, vamos ver o que esse timinho aí do Rio de Janeiro chamado Fluminense, o Flu-Flu, o que ele traz da história e por que é o time que eu mais menosprezo no futebol brasileiro. O motivo do meu menosprezo ao Fluminense é por causa disso. O time que caiu estava se acabando com a grandeza que o futebol carioca tem, com o dinheiro que o futebol carioca tem. O Fluminense conseguiu ser rebaixado para a terceira divisão. Nos anos lá que quem era do Clube dos 13 tinha dinheiro muito mais que os outros. E o Fluminense conseguiu essa proeza de jogar a terceira divisão. Coisa que eu, como torcedor do Sport, não sei o que é. Terceira divisão, pra mim, o fundo do poço é ali, ó, 10º colocado da Série B. E olhe quando isso acontece, meu Deus do céu, é o fim do mundo pro torcedor do Sport. Agora, terceira divisão, meu Deus do céu. E ainda, voltar da terceira divisão com arrumadinho da CBF, meu Deus, não era para ninguém ter simpatia por esse time. Ainda mais, vou mostrar ainda mais o porquê o Fluminense é um time sem expressão no cenário brasileiro. Aí vai dizer, sem expressão, somos tetracampeão brasileiro, campeões da Libertadores. Essa Libertadores que vocês ganharam é aquele elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como foi parar ali. Mas tudo bem, são campeões, é fato. Mas isso só aumenta, assim, o quão insignificante é o Fluminense. Porque com 4 títulos nacionais, com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, beleza, parar por aí, né? Porque quando foi lá no Mundial, levou de 4 pro City. Chegar lá para levar de 4 é melhor nem ir. Mas tudo bem, com toda essa grandeza de título, todo mundo olha para o Rio e vê quem como os principais clubes. Flamengo e o Vasco. Mesmo o Vasco sem ganhar título nenhum nos últimos anos, a torcida do Vasco é uma torcida mais ali, ó, engajada, que tá sempre com o time. O Fluminense não é essa torcida. Só aparece quando tá ganhando. Por quê? Porque quase não tem torcida. O que é o Fluminense? Eu não conheço um torcedor do Fluminense. E não vem me falar que eu sou de Pernambuco e não saio de Pernambuco, não. Já rodei esse Brasil todinho. Já fui no Rio algumas vezes, não conheço um torcedor do Fluminense. Onde eles se escondem? O que eles comem? Meu Deus, Fluminense. Mas tudo bem. Trazer para a realidade. Vamos parar com esse papinho e vamos ver o que o Fluminense vem fazendo. Fluminense, detalhes do jogo, do confronto, eu vou falar na sexta-feira. Hoje eu quero falar mais do momento mesmo do Fluminense. Como
ele tá no momento, na tabela pelo menos, aí da Série A, e os últimos jogos, como se vem de vitória, de derrota. Então vamos lá. Fluminense no Brasileiro até que tá numa boa posição, tá em quinto colocado. Eles começaram bem, começaram com a sequência ali de vitórias, teve 3 vitórias seguidas e depois aí tropeçou ali com um empate, uma derrota, mas os últimos jogos do Fluminense não foi lá essas coisas não. Eles venceram o Aparecidense pela Copa do Brasil apenas por 1-0. Aparecidense, era para ter atropelado em Fluminense, se vocês são tão grandes assim. Jogo anterior perdeu um clássico pro Botafogo, o Foguinho, aquele que vai ter o momento dele, mas perdeu o clássico de 2-0. Antes disso, pela Sul-Americana, o campeão da Libertadores de 2023 não conseguiu nenhuma vaga para a Libertadores de 2025. A Libertadores foi ali que eles ganharam, né? Era para estar voando, mas é aquele elefante, tudo bem. Perdeu por União Espanhola. Isso é 1-1 fora de casa. Antes desse jogo, o Vitória em casa. O Vitória 1-1 também. E aí, antes disso, sim, ele vinha de uma sequência boa, de 5 vitórias seguidas. Então, esse começo de campeonato do Fluminense, ele depois da queda de Mano, né? Porque antes da queda de Mano também, o Fluminense estava ali a 4 jogos sem vencer. E aí perdeu por Fortaleza ali, 2-0. E depois dessa derrota por Fortaleza, ele engrenou aí essas 5 vitórias contra Once Caldas, o Bragantino, o Clube... sei lá que time é esse, vou até pular. O Santos e o Corinthians. Depois aí ele começou essa sequência de 3 jogos sem vencer e quebrou agora contra o Aparecidense, vencendo apenas por 1-0. Então sim, o Fluminense ele tem um elenco mais encorpado do que o do Sport, mas no momento não vem demonstrando também um futebol lá, essas coisas não. O grande ponto forte do Fluminense hoje se chama Renato Gaúcho. Eu acho o Renato Gaúcho um treinador muito bom. Não muito pelo seu lado técnico, mas pelo seu lado boleiro. Ele sabe conquistar o vestiário, ele sabe ter o vestiário na palma da mão. Então ele consegue fazer bons trabalhos mesmo com um elenco não tão forte assim. E o Fluminense também não é um elenco tão ruim assim. Eu só menosprezo mesmo o Fluminense porque não tem torcida significante e por causa dessa vergonha que foi a Série C. Primeira vergonha, ter ido para a Série C, e a segunda vergonha, ter voltado de lá por manobras da CBF. Então, torcida do Fluminense, faz o C pelo Sport tudo.